botar filtro aqui. Ó. Aqui tem filtro aqui. Escolhe um filtro maneiro pra gente. Não, Aqui tem a primeiro. coisinha caindo. Tem esse aqui, ó. Que bonitinho. Tem esse aqui. Esse, olha, que bonitinho. A larga. Vamos ver esse aqui. Esse é meio psicodélico. Esse. Vamos deixar esse. Vamos deixar esse. Não, esse não. Esse aqui. Esse aqui é mais assustador. Não, Olha. não, tem que ser. Eu sei que teu microfone tá ligado, tá? Estamos só testando um filtro bem bonito aqui, tá? Pra gente fazer a nossa live. Então, olha aí e vê o que vocês acham bonito. Olha esse, que bonito. Estrelinhas. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live aí, tá? A gente tá só testando. Olha Nossa, aí. esse é muito legal. Só ganhando um tempinho aí, porque tá cedo ainda que elas têm. Ainda são 10 horas? Já são 10 horas. 10 já. Então, a gente já vai começar aí a nossa live. Tá dando até dor no olho. Aí, vamos fazer aqui. Não, Por que amor. tu não tem óculos? Tem óculos também. Bota lá no início. Vamos lá. Eu tinha falado que hoje ia ser o capítulo 30 e amanhã a gente ia fazer o capítulo 31, o encerramento aí da nossa live, mas é melhor a gente terminar essa live hoje. Hoje é então o encerramento, uma surpresa que seria amanhã é hoje, com a participação aqui do mozão do meu lado. E a gente vai contar um pouco da nossa experiência com o livro de Provérbios, tá? Opa, não, chegou no começo, pastor. Fica aí que eu vou te chamar para participar, hein? Fica aí que eu vou te chamar para participar, hein, pastor? Então, eu vou contar um pouco da nossa experiência com o livro de Provérbios, tá? E quando foi justamente a minha experiência quando eu parei de beber, eu parei de consumir bebida alcoólica. Então, assim, por que eu chamei a minha esposa? Porque esse texto trata também dela, fala coisas referentes a ela, né? Quem conhece já o capítulo 31 sabe do que eu estou falando, mas isso trata de algo que Deus falou muito claramente comigo, e vocês vão entender por quê. Hoje eu vou fazer uma leitura um pouquinho maior, né? Só para poder contextualizar e poder entender. Então vamos lá. O livro de Provérbios, capítulo 31, diz o seguinte. Versículo 4, 31:4. Não convém aos reis, ó Lamuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Preste atenção nisso, hein? De bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, preste atenção. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. E depois ele continua, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe lã e linho e com prazer trabalha com as mãos, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entregue-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio, preste atenção, administra bem o seu comércio lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite. Emoção, isso aí entendeu, né? Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos.
faz coberta para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Veja bem, eu e a Amanda, a gente estava começando novamente a frequentar a igreja, a voltar a ir para os caminhos do Senhor, a voltar para o Evangelho. E isso foi ali em 2018, né? A gente não se conheceu na igreja, a gente estava afastado da igreja, e a gente se conheceu, começamos a namorar, fomos viver juntos. Mas aí Deus foi tocando no nosso coração, Deus foi trabalhando, e a gente começou a frequentar a igreja, começou a frequentar uma determinada igreja. Até essa época, 2018, eu bebia minha cerveja, bebia vinho, bebia muito vinho, sempre gostei muito de vinho, e confesso que até hoje gosto de vinho, admiro o vinho, enfim, o mercado do vinho, né? Acho, apesar de não fazer consumo atualmente de nenhuma bebida alcoólica, ser completamente abstêmio quanto à bebida alcoólica, e sugiro a você que faça isso, apesar de reconhecer que a Bíblia não faz restrição ao consumo moderado de bebida alcoólica, porque a Bíblia condena a embriaguez, né? Mas isso é uma coisa particular de cada um. Então veja bem, eu bebia muito vinho. E em julho de 2018, a gente já estava indo com mais frequência na igreja, a gente já estava tendo a chama novamente do Senhor acesa em nosso coração, a gente já estava começando a se envolver, indo em todos os cultos, né? E eu estava de férias em 2018, em julho de 2018. E eu, em casa de férias, eu tomava um vinho todo dia. Eu tomava uma garrafa de vinho todo dia. Né? A Amanda saía para trabalhar, eu almoçava e tal, e ali ficava lendo a Bíblia e com uma garrafa de vinho do lado e tomava a minha garrafa de vinho. Não ficava bêbado, nada, não que eu lembre, né? Mas acho que eu não ficava bêbado não, até porque eu estava sozinho em casa. Ela estava trabalhando. Então eu ficava ali tomando minha garrafa de vinho, lendo a Bíblia, orando e tendo ali sendo avivado novamente pela presença do Senhor. E chegando ali ao retorno, né, para eu voltar para o meu tempo de trabalho, estava também chegando ao tempo da minha formatura na faculdade de Direito. Eu não sei se todos vocês que me ouvem sabem, eu sou formado em farmácia, fiz minha faculdade de farmácia, 10 anos depois eu fiz a minha faculdade de Direito e me formei em Direito. Então, chegando ali em julho de 2018, estava muito próximo da minha formatura em Direito. E eu estava lendo o livro de Provérbios, já em julho, né, um capítulo por dia, e estava seguindo ali, acompanhando o livro de Provérbios. E eu falei para Amanda, bebi muito vinho esse mês. Eu vou ficar um mês sem beber vinho, sem beber nada de bebida alcoólica. Minha intenção não era parar, era só dar um tempo de um mês, o mês de agosto, em relação à bebida alcoólica, porque de fato eu estava bebendo, sim, todo dia, né? Mas não estava viciado, estava porque eu estava em casa, estava com esse tempo e tal, e estava tomando ali meu vinho. Mas eu falei, acho que eu exagerei um pouco, vou ficar um mês de agosto. Então, no dia 1º de agosto, eu vou parar de tomar vinho. E tinha ainda um restinho de uma garrafa de vinho lá em casa, que tinha sobrado. Eu falei, eu vou tomar o restinho dessa garrafa e vou parar. Chegou então, antes de eu ir trabalhar, por volta ali das 6 e pouca da manhã, quando eu acordei, que eu peguei a Bíblia para ler, eu fui para o capítulo 31 do livro de Provérbios. Era a meditação que eu ia fazer. Aí eu comecei a ler, né? Orei, comecei a ler, e quando chegou nessa parte aqui, não convém aos reis, ó Lamuel, não convém aos reis beber vinho, eu falei, uma coisa estranha, né?
pô, não convém beber vinho, eu já botei esse propósito aí de não beber, mas vamos continuar lendo. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Aí aquilo foi começando a falar comigo. Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina. Aí eu falei, opa, peraí, é comigo. Né? Eu vou me formar em direito agora. Eu estou bebendo vinho. Acho que a palavra está sendo muito clara para mim, muito direcionada para mim. E eu comecei a pensar nisso. Aí e fala o seguinte, para não ceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Cara, tá falando comigo. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais lembrem da sua infelicidade. Eu falei, pô, isso não é para mim, cara. Eu não estou infeliz, eu não estou doente. Né? Esse texto aqui está falando que é para dar vinho a quem está doente, a quem está enfermo, a quem está infeliz. Eu não estou assim. Então, isso não é para mim. Aí ele continua falando, erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Cara, eu falei, se isso aqui não é para mim, cara, se a Bíblia não está falando comigo, eu não sei mais o que ela está falando. Aí eu continuei lendo. Aí ela entra na parte da esposa. E fala, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Seu marido tem plena confiança nela, nunca lhe falta coisa alguma. Aí, no versículo 13, ele diz o seguinte, escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Cara, aí eu falei, não, é comigo, porque minha esposa trabalha com moda, minha esposa trabalha com tecido, minha esposa trabalha não diretamente, mas ela trabalha com costureiras. Cara, isso aqui descreve exatamente ela, exatamente o trabalho dela, exatamente o que ela faz. É como navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida, dá tarefas às suas servas. Ela é uma pessoa assim, extremamente trabalhadora, dedicada, corre atrás, não se cansa. É impressionante a força que ela tem no trabalho. Ela avalia um campo e compra. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Eu estava descrevendo exatamente a minha esposa. Administra bem o seu comércio. Aí eu falei, caramba, mano, como é que um texto pode estar falando tão claramente assim para mim, tão claramente assim para uma coisa que é a minha vida. Aí ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Como é impressionante o coração dela para as pessoas necessitadas, em atender, em ajudar, em ter um coração voltado para alguém necessitado, para alguém que precisa. Ela tem esse coração muito, muito, muito forte para isso. E fala, não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. No versículo 24, ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Era assim, estava descrevendo a minha vida. O capítulo 31 do livro de Provérbios, naquele momento, estava descrevendo exatamente o que eu vivia, exatamente a minha vida, exatamente aquilo que estava acontecendo na minha vida, seja em relação à minha formatura na faculdade de Direito, seja em relação à atenção que eu deveria ter às leis, seja em relação ao meu consumo de álcool, seja em relação às características da minha esposa. E eu sei como, desde que eu estou com a Amanda, desde que a gente se conheceu, desde que a gente está no nosso relacionamento sério, desde que a gente se casou, quanto eu cresci por conta dela, quanto eu mudei, quanto eu evoluí, quanto... Então, quando ele fala aqui, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. O quanto eu cresci por conta dela. A honra do homem, ela é dada por conta da mulher. A sua mulher, ela dá honra ao homem. Se o homem vive uma honra, é por conta da mulher com quem ele vive. Então, veja bem, falava tudo de mim. E eu tinha colocado no meu coração parar de beber no dia 31 de julho. Seria um domingo, onde eu tomaria ali a minha última taça de vinho. E eu fiquei com isso na cabeça no dia 27 de julho. No dia 1º de agosto eu já não iria beber mais nada. Então, no dia
27 de julho. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, cara, vou tomar ali meu vinhozinho, vou cumprir meu propósito ali no dia 1º de agosto eu não beber mais nada. E eu fui pro trabalho. Cara, cheguei no trabalho, eu fiquei pensando, refletindo nessas palavras. Eu falei, cara, se eu não crer que a Bíblia está falando comigo, se eu não crer que a palavra está falando comigo, eu não vou crer em mais nada. Porque ela está falando que não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que esqueçam que a lei determina. Cara, se eu creio que a Bíblia é verdadeira, se eu creio que a Bíblia é eficaz, por que eu não tenho que tomar uma atitude agora? Eu tenho que esperar até o dia 1º de agosto de 2018, na época. Eu falei, eu vou parar de beber hoje. E parei. Porque eu entendi que a Bíblia falou comigo. Eu entendi que a Bíblia foi ali uma faca que cortou e trouxe um divisor de águas na minha vida. No começo eu senti muita falta do vinho. Hoje em dia eu não sinto mais tanta. Mas desde o dia 27 de julho de 2018, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Nunca mais passou uma gota de álcool na minha boca. Nem cerveja, nem vinho. E eu ainda sentia muita falta do vinho, de sentar, tomar uma taça de vinho, ver um jogo, ler um livro. Eu ficava lendo muito, tomando meu vinho. Isso do lado da minha esposa, assim, não estou falando de frequentar botequim, nada disso. Mas eu sentia falta desse ritual. E um dia eu falei assim, já passado ali uns 10, 15 dias, eu falei, Senhor, eu estou estabelecendo isso na minha vida. Eu não vou colocar mais uma gota de álcool na minha boca. Mas eu estou sentindo falta do vinho. Eu estou sentindo falta de tomar um vinho. Eu queria pedir que o Senhor tirasse esse desejo de mim. Porque eu sei que há um propósito nisso. E, por favor, tira esse desejo de tomar vinho. Cara, e o Senhor falou claramente, eu não vou te tirar esse desejo. Esse vai ser o teu sacrifício. Eu falei, amém. No começo foi mais difícil. Né? Hoje em dia já é super tranquilo. E eu falei, amém, Senhor. Não vai tirar esse desejo, o Senhor que sabe. Né? O Senhor é soberano. E fui e coloquei uma pregação. Uma pregação do pastor Renan de Mello. E eu estava ouvindo ali aquela pregação. E na pregação ele falou o seguinte. Aí Deus falou comigo, eu vou te explicar por que eu não vou tirar esse teu desejo de tomar vinho. E ele pregando, o pastor Renan de Mello pregando, e ele disse o seguinte, sabe por que quando ofereceram vinho para Jesus, quando Jesus estava crucificado, para aliviar a dor dele, Jesus não tomou aquele vinho? Porque no dia da ceia, da última ceia, Jesus disse o seguinte, eu não voltarei a tomar do fruto da vide até que vocês estejam comigo nas bodas do meu Pai, na festa do meu Pai. E ele falou, Jesus não bebeu aquele vinho que foi oferecido para ele na cruz, porque Jesus tinha feito uma promessa de não colocar mais o fruto da videira, não tomar mais vinho, até que chegasse o dia que a gente encontrasse com ele nos céus. Ali ele tomaria o vinho. E aí Deus falou comigo o seguinte, eu não vou te tirar esse desejo, porque você vai ficar sem tomar vinho agora nessa vida, porque eu estou guardando o melhor vinho para a gente tomar junto quando a gente estiver junto no céu. E aquilo ali veio como um bálsamo no meu coração, na minha mente. Eu entendi o porquê que eu não poderia tomar vinho. Eu entendi o porquê que eu deveria fazer esse propósito e seguir esse propósito. Porque se Jesus se absteve de tomar o vinho naquele momento de dor, eu posso me abster de uma vida de ficar sem álcool, de ficar sem o vinho, de ficar sem alguma coisa que me dê prazer. Porque eu sei que eu cumprindo esse propósito, de algo que Deus me pediu, eu sei que eu estarei com meu Senhor um dia na glória. E lá Ele vai me oferecer o melhor vinho. E eu vou tomar o melhor vinho na companhia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
na companhia daquele de qual eu me prostrei e eu entreguei a minha vida para que eu pudesse viver e um dia celebrar esse melhor vinho, o vinho do casamento, junto com o meu Senhor. E nós vamos ali beber e brindar. Vencemos, vencemos. Estamos juntos. Eu e o meu Senhor. Então, essa é a minha experiência com o livro de Provérbios. Eu li um livro inteiro para chegar no final, entender que um capítulo específico falava exatamente da minha vida. Ele falava de que eu deveria, o porquê eu não poderia beber vinho, o porquê isso não era para mim. Estou falando exclusivamente para mim, tá? Estou falando para mim. Não vou entrar em teologia, em doutrina sobre bebida alcoólica. Tenho as minhas plenas convicções sobre isso. E depois ele falando assim da minha vida tão íntima com a minha esposa. E desde então eu não bebi mais. Nós nos casamos, oficializamos o nosso relacionamento. Estamos casados aí há 3 anos, né? 19, 20, 22. Oficialmente casados há 3 anos, embora a gente já esteja junto há um pouco mais de tempo. E estamos crescendo aí na presença do Senhor. Sei da minha responsabilidade e do meu propósito de não tomar vinho. Sou muito esclarecido em relação à bebida alcoólica. Acredito que sou muito esclarecido em relação à bebida alcoólica e à Bíblia e à palavra. Mas eu tenho a minha certeza. Porque o Espírito Santo me cortou. O Espírito Santo me feriu no coração. Então eu carrego essa marca no meu coração. Aí um dia, depois desses esclarecimentos e tal, ela me perguntou, mas você hoje não tomaria uma taça de vinho, mesmo tendo as convicções que você tem? Eu falo, não tomo. Não tomo porque eu entendi o propósito para minha vida. Eu entendi o propósito do que Deus me pediu para poder seguir o caminho com Ele. É um voto, é um propósito. Quando você entende o propósito, o sacrifício ele fica mais leve. O jugo fica leve, o fardo fica leve. Então, eu não poderia deixar de terminar esse mês aí, né, do dia 7 até hoje, sem terminar de contando uma experiência tão particular nossa, tão particular minha e dela, num momento de intimidade e de oração, sabendo que a palavra falou tão claramente a cada um de nós e mudou a nossa vida. Então, para você que me ouve aqui na live, para você que vai me ouvir depois no Reels, para você que vai me ouvir depois lá no canal do YouTube, essa live vai ficar disponível. É uma das partes do meu testemunho. Eu tenho outros testemunhos para contar, ela também tem. Mas esse é um testemunho muito marcante, que foi quando a palavra de Deus cortou o meu coração, quando o Espírito Santo feriu o meu coração. E eu entendi o propósito. E eu sei da minha responsabilidade de cumprir o meu propósito quanto a isso, né, diante do Senhor. Então que você saiba que a palavra de Deus ela é viva de fato, ela é eficaz, ela vai na sua profundeza. Quando você abrir a palavra para você ler, saiba que Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você através da palavra. Não ache que é uma coisa à toa. Ah, será que esse texto aqui é Deus falando comigo? Ai, não. É Deus falando com você. Jesus é a palavra viva. Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra, é a Bíblia. Amanda vai cantar. Jesus é a palavra. Então, quando você pega essa palavra, quando você pega essa Bíblia para ler, cara, é Deus falando com você. Tenha essa convicção, tenha essa clareza, tenha essa fé. Não ache que é à toa que você está lendo um texto, seja ele para você ser corrigido, seja ele para você ser exortado. Que você creia na palavra de Deus, que meu testemunho possa servir para te edificar e que você possa crer cada vez mais. Eu agradeço muito, foi um tempo muito bom para mim, onde eu tive essa oportunidade de todo dia estar aqui ministrando um pouco da palavra do Senhor. Não entrei em doutrinas, não entrei em teologias, não quis fazer novas... Né? Nada disso. Não fiquei falando profecias, nem pedindo pix para fazer profecias. Mas
Pretendo até fazer. Caso você queira fazer um pix para mim, eu falo uma profecia brincadeira, tá? Meu pastor tá me vendo. Não vou fazer isso, não creio nisso. Mas é isso aí, tá? Se a palavra falou comigo, a palavra pode falar com você também. Eu tenho certeza que a palavra vai falar com você. Creio nisso, tá? Amor, deixa uma palavra aí pros seus fãs. Amo vocês. Só vou cantar se o David tocar. Aí, David. David tá aí ainda? David, vai tocar uma música aí? Toca um louvor aí, David. Toca um violão aí que a gente canta uma música. Se o David estiver aí, pode chamar aqui que eu deixo participar, David. Ele tá aí ou já saiu? É. David tá malhando. Aí, David. Já ia Tá mandar com o violão, Pix. Ele tá já com ia te violão mandar aí, Pix. David? Vamos cantar um louvor? Opa, então chama aí. Vou te chamar, hein? Amor, ele tá brincando. Não, posso te chamar? Tô falando sério, hein? Depois eu corto essa parte aqui. Se tiver com violão, a gente canta um louvor. Tá. Que? Sai não, tu vai pegar o violão então? Vamos aguardar aqui então que a gente faz um louvorzinho aqui, se o David aparecer. Quem vai cantar, amor? Tu. É. Vai cantar sim, vai Então, cantar um. bota a Sheila ao vivo aí pra Sheila cantar. Ah, tranquilo, David. Não, tá beleza então. A Sheila tá aí? Se a Sheila quiser cantar. Não, então vamos deixar a cantoria pra lá, né? Não quer cantar não? Canta uma Claro que música. não, amor. Quem mandou largar a rede? Gente, tamo junto. O David é crente, né? Tá voltando do culto. Amém, David. Gente, brigadão. Foram dias muito bons. Foram dias muito proveitosos. Não, Diego, tá maluco. E em breve aí começando um projeto novo, tá? Não, amanhã tem live só com a Vivi, David. Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade às 8 horas, tá? 20 horas. A nossa live aí sobre ansiedade vai ser muito maneiro. Fica junto aí que quem quiser vai ser muito bom. Gente, um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Dá tchau, amor. Tchau. Saudade.